A presidência gostaria de parabenizar o senador Flexa pelo seu conhecimento, né, falar um pronunciamento com muito do conhecimento de causa vivida. E eu só acho que ele esqueceu de falar aqui um detalhe extremamente importante, que ele tem uma nora japonesa. É verdade? Então, é verdade. Eu vou acrescentar... E uma neta. Uma neta. E uma neta descendente. É verdade. Eu quero, aqui, no exercício da presidência, cumprimentar o nosso companheiro vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, que presidiu essa sessão. Também o primeiro signatário da presente sessão, o senhor senador Hélio José. Também o vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, meu companheiro de Câmara dos Deputados, deputado William Hu. E lá pudemos também, da mesma forma que o senador Flexa falou, estar trabalhando juntos sob a sua presidência no Grupo Brasil-Japão. Inclusive, sob a sua presidência, ele implantou aqui o painel do origami, onde lá nós, os parlamentares, a população, colocou os seus desejos através dos papeizinhos, inclusive a presidente Dilma, ela que era, na época, ministra da Casa Civil, ela também colocou lá o seu desejo. A gente não sabe, mas provavelmente foi para Deus dar-lhe a oportunidade de ser presidente da República, né? Hoje, claro, depois de reeleita, ela tem todas as dificuldades que o Brasil passa do momento econômico, mas, sem dúvida nenhuma, a primeira mulher brasileira a ser presidente faz parte da nossa história. E, com isso, esse gesto também, ela já demonstrava a sua amizade, o seu carinho pelo povo japonês. Também quero aqui... Esse painel tem mais de 2 toneladas, né? Inclusive lá, eu também, fazendo parte desse grupo, levei esse trabalho, essa homenagem àquela época ao estado de Mato Grosso, que temos lá uma colônia muito grande. Quero aqui também cumprimentar o embaixador do Japão, senhor Kunio Umeda, em seu nome também, todos os funcionários, todos os trabalhadores da embaixada japonesa aqui no Japão. Quero cumprimentar o carismático, eu tive a oportunidade de conversar com ele ali, poucas palavras, mas quero cumprimentar o monge Shojo Sato, que ele é responsável pelo templo budista aqui de Brasília. Ele já até me convidou para ir lá conhecer e eu faço questão de estar lá presente. Também a fundadora e presidente da rede Blue Tree de hotéis, a senhora Chieko Aoki, que eu também já a conhecia há muito tempo. Eu fui, inclusive, cliente dela lá no Hotel Blue Tree, onde eu morei alguns meses. E até faço aqui questão de convidá-la para estar em meu estado, principalmente para conhecer os potenciais turísticos lá do meu estado. Agora, provavelmente, nós estaremos aprovando a lei dos jogos no Brasil e, com isso, inclusive, a possibilidade de estar implantando os cassinos, principalmente em áreas de águas termais, que nós temos um potencial muito grande ali na região sul de Mato Grosso, bem como também na cidade de Barra do Garça, na divisa de Mato Grosso com Goiás. Quero aqui, e com isso, claro, parabenizá-la por ser uma mulher empreendedora, né? Isso também é extremamente importante. Cada vez mais as mulheres brasileiras, aquelas que aqui estão avançando na participação da sociedade brasileira. Então, eu a cumprimento em nome de todas as mulheres que aqui estão e também de todas as mulheres empreendedoras, todas as lutadoras do Brasil. Quero aqui cumprimentar também o cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, senhor Wilson Nélio Bruner, que já também falou aqui com bastante conhecimento de causa, inclusive da sua participação em obras importantes do nosso país. Quero aqui também estar cumprimentando o presidente da Associação Nikkei, senhor Valdemar Umeda, que está aqui conosco, e o presidente da Sociedade Cultural Nipo-Brasileira de Brasília, o senhor Pedro Matsunaga. Espero que eu esteja aqui falando pelo menos próximo da pronúncia.
e representando também o comando da Polícia Militar do Distrito Federal, o senhor Tenente-Coronel Evaldo Soares Vieira. Inicialmente, eu quero aqui, em nome também do meu estado, da minha comunidade, da minha cidade, Rondonópolis, cidade natal, da região sul de Mato Grosso, estar aqui também homenageando o senhor Massal. Ele é um dos primeiros que chegaram no Mato Grosso, Massal e Kizuka. E ele, com a sua esposa, Dona Tereza, ele veio do Japão, formou-se em odontologia no interior de São Paulo, e depois escolheu a nossa cidade para morar. E lá ele também implantou muito da cultura japonesa. Nós temos uma colônia japonesa muito grande lá, na cidade de Rondonópolis, o Clube Nipo Brasileiro, que é muito tradicional, nosso time, inclusive, campeão estadual, e o senhor Massal construiu uma história. E eu quero aqui lembrar que ele dizia um ditado, que segundo ele era um ditado japonês, que quem quiser colher amanhã, planta grãos de cereais. Quem quiser colher daqui a 10 anos, planta frutos. Quem quiser colher daqui a 20, 30 anos, planta árvores. E quem quiser colher daqui a 100 anos, cria a personalidade do homem. Nisso ele dizia que resume o papel da educação e também a filosofia dele de vida. Com isso, então, eu aqui homenageio e cumprimento toda a comunidade nipo-brasileira do estado de Mato Grosso, em especial da minha cidade, a cidade de Rondonópolis. Quero aqui, inicialmente, dizer o quanto nos honra estarmos aqui comemorando os 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Isso nos honra não somente em razão da nossa histórica relação política, mas, sobretudo, pela construção de uma genuína e sólida amizade. À primeira vista, poderíamos questionar como dois países tão distantes, tão diferentes, poderiam hoje ser tão próximos. Mas, seguramente, vemos que temos mais semelhança do que diferenças. Nesses 120 anos, Brasil e Japão testemunharam a ascensão e a queda de potências mundiais. Assistiram o sofrimento de vidas humanas em duas grandes guerras e, acima de tudo, defendem, senhores e senhoras, com veemência, um padrão das relações internacionais pautado pelo pacifismo, pelo diálogo e pela amizade. Creio que seja impossível qualquer registro desse dia histórico, nesta sessão especial de comemoração, sem mencionarmos a contribuição dos imigrantes dos dois países. Realizamos um dos maiores intercâmbios migratórios de todo o mundo, seja no começo do século XX, com a chegada dos japoneses, seja nas últimas décadas, com o deslocamento de milhares e milhares de brasileiros ao nosso querido Japão. Uma coisa nos une, sem dúvida nenhuma, o invariável desejo de nossas populações por melhores condições de vida. Atualmente, o Brasil é considerado o país com a maior quantidade de descendentes de japoneses fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de pessoas. E olha que somos um dos países geograficamente mais distantes do Japão. Brasília está a mais de 17 mil quilômetros de Tóquio. Apesar disso, tenho convicção que somos um dos povos mais próximos na amizade e no compartilhamento de interesses mútuos. Presto aqui a minha homenagem às primeiras famílias que aqui aportaram em 1908, numa verdadeira epopeia, digna dessa história fascinante. Aquelas 781 famílias de lavradores ajudaram a plantar o Brasil de hoje. Mato Grosso, o meu estado particularmente, testemunhou um importante salto qualitativo na forma de conceber e produzir bens, principalmente no campo. Ainda a UNO teve na cidade de Campo Grande, hoje, capital do Mato Grosso do Sul, uma das cidades que mais receberam imigrantes japoneses no decorrer do século passado. Hoje, estima-se que 10% da população da capital do Mato Grosso do Sul
seja formada por descendentes desses imigrantes. Senhoras e senhores, como parlamentar de Mato Grosso, quero registrar ainda a fundamental importância dos projetos de cooperação técnica iniciados em meados da década de 70, que tornaram possível a produção em larga escala de grãos do nosso cerrado. Se hoje somos um dos maiores produtores de soja do mundo, responsável por mais de 50% da produção de soja brasileira, foi a partir dessa cooperação de grandes proporções que logramos alcançar os elevados patamares de produtividade em um solo ácido e até então considerado um dos mais estéreis do Brasil em termos agrícolas. Entre os muitos fatos que considero de grande relevância nessa relação Brasil-Japão, um ocorreu em 1979, quando teve início o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento Agrícola dos Cerrados, o PRODECER, que contou com o apoio técnico e financeiro da Agência Internacional de Cooperação do Japão por mais de 20 anos, inclusive criando a empresa binacional Brasil-Japão Campo. Além da promoção de inovações tecnológicas, a cooperação japonesa ainda contribuiu para significativos saltos institucionais, como o uso da terra em forma de cooperativa, essencial para o desenvolvimento do cerrado brasileiro. Nesse sentido, sua atuação ajudou a Embrapa a tornar-se uma referência mundial em pesquisa científica e na prestação de cooperação técnica com outros países em desenvolvimento. Foi a partir de projetos como esse que o Brasil é hoje um dos mais importantes celeiros do mundo e um ator central nas políticas de segurança alimentar do nosso planeta. E podemos avançar muito mais. Só o Mato Grosso hoje tem condições de produzir tudo o que o Brasil produz. E só a região do Araguaia, que é a nova fronteira agrícola de Mato Grosso, tem condições de produzir tudo o que Mato Grosso produz. Como você vê, o relacionamento entre o Brasil e o Japão já há muito tempo deixou de ser meramente protocolar e pautado por interesses unilaterais. Nosso relacionamento é altamente estratégico. Em julho passado, integrei a missão brasileira que esteve no Japão para discutir o comércio agropecuário bilateral, juntamente com a ministra Cátia Abreu. E agora está previsto, inclusive, a ida da presidente Dilma ao Japão no próximo mês. E lá também tivemos olhando os investimentos estrangeiros no Programa de Investimento em Logística lançado pelo governo federal. Visitamos empresas importantes do Japão que investem no Brasil, como a Sumitomo, inclusive, que hoje tem uma empresa no nosso estado, o estado de Mato Grosso. Fomos muito bem recebidos, como revela a tradição oriental, dialogamos intensamente, pautados na empatia, reciprocidade, hierarquia, lealdade e respeito. Foi do Japão que tem uma forma peculiar de enxergar as crises, que saí renovado de esperanças, certo de que o Brasil é um país que vai dar certo. Senti ali a crença e a confiança que vocês, japoneses, depositam em nós e na nossa capacidade de superar, crescer e se desenvolver. Espero objetivamente que na viagem da presidente Dilma ao Japão, prevista para agora em dezembro, tenhamos passos significativos no avanço dessa relação comercial, de fundamental importância para o nosso país e, sobretudo, para o meu estado, que é também o maior produtor de carne. O Japão hoje é o maior importador da carne de aves, mas nós somos também o maior produtor de carne bovina. E há muito tempo o Japão não importa a carne bovina. Lá estivemos, inclusive, com a ministra da Saúde e acreditamos que agora, na ida da presidente Dilma, haveremos de abrir esse mercado tão importante para o Brasil. Portanto, nesta data, não celebramos somente os 120 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Celebramos, senhoras e senhores, a formação e a construção histórica de profundos laços de amizade e de confiança que, de maneira inequívoca, vincula nossos povos. E encerro aqui com dois provérbios japoneses que se completam. O primeiro diz: sabedoria e virtude são como duas rodas de uma carroça. E o segundo determina:
Volta teu rosto sempre na direção do sol, e então as sombras ficarão para trás. Que nossas relações de amizade e negócios sejam sempre um olhar adiante. Mas eu, ao encerrar, quero aqui registrar o exemplo histórico que o Japão deixou para os brasileiros, principalmente porque o Japão é um torcedor fanático do futebol e também do nosso querido, Ayrton Senna, que deixou aqui um legado muito grande por esse país. Mas o Japão veio aqui jogar na Copa do Mundo, e na Copa do Mundo os japoneses deram um exemplo de civilidade, de educação. Ao terminar os jogos, a torcida ir lá, colher o lixo, os papéis, enfim, dando um exemplo de educação. E eu quero aqui, inclusive, dizer que o nosso grande judoca, o Charles Shibana, ele estará competindo nas Olimpíadas Brasileiras agora no Rio de Janeiro e, claro, esperamos que ele nos dê a medalha de ouro, mas também que o Japão nos dê a oportunidade na próxima Olimpíada que também os nossos atletas possam ganhar as medalhas lá e ainda consolidar mais essa amizade existente entre os nossos povos. Muito obrigado. Esse é o meu pronunciamento. E ainda quero aqui convidar a todos para acompanharmos um áudio com o trecho da reportagem especial intitulada Uma História de Amizade, alusiva aos 120 anos de amizade Brasil-Japão, produzida aqui pela TV Senado. É um vídeo muito curto que eu gostaria que fosse colocado. É um áudio. Nós temos acesso ao áudio ou só na televisão? E foi com o primeiro presidente civil brasileiro que começou essa história, como nos conta o professor Massato. Precisava ver, senão... Essa com certeza não é uma tecnologia japonesa, porque está falhando. Mas haveremos de colocar o áudio, porque foi produzido com muito carinho aqui pela equipe de comunicação da casa. E já que estamos transmitindo essa sessão pela televisão, pela Rádio Senado e por todos os meios de comunicação aqui da casa, gostaríamos de insistir ainda para que a gente pudesse colocar esse áudio. E foi com o primeiro presidente civil brasileiro que começou essa história, como nos conta o professor Massato. Precisava haver relações diplomáticas entre Brasil e Japão. No primeiro momento, no Império, não deu certo, e depois que houve a proclamação da República, do terceiro presidente, que é o primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, então, nossa legação em Paris recebeu instruções para ir negociar com o seu colega japonês lá em Paris para a celebração desse tratado. O Tratado de Amizade foi assinado em 5 de novembro de 1895. A partir daí, diversas empresas responsáveis pela imigração de japoneses fizeram cadastros de interessados em partir para o Brasil. Educação é outro ponto-chave para a cultura japonesa. O estudo, o esforço. É talvez a maior herança que os japoneses deixam para seus filhos. Quem nos fala é o médico e ex-senador Jorge Yanai. O imigrante japonês, como ele veio aqui e teve uma dificuldade muito grande, ele sempre impôs aos seus filhos que tivesse que estudar bastante. A educação, sem dúvida alguma, foi uma das coisas que os imigrantes japoneses puseram assim, dentro do coração dos seus filhos, dos seus descendentes, a importância disso. Antes de encerrar, eu gostaria aqui de dizer o quanto eu admiro e gosto do povo japonês. E para provar isso, eu quero dizer que o meu primeiro suplente de Senado é um japonês, médico da cidade de Sinop, Dr. Jorge Yanai. Uma pessoa extremamente carismática, um homem correto e que foi muito importante o seu apoio para que eu pudesse estar aqui nesta casa, no Senado, depois da experiência de viver 6 mandatos na Câmara dos Deputados. E eu quero aqui também
mais uma vez, está chamando aqui a população japonesa e principalmente o governo japonês. O Brasil passa por momentos de crise. Nesses 25 anos que aqui estou, é o primeiro momento que nós temos duas crises, uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. E sabemos que temos que resolver primeiro a crise política para que a gente possa solucionar os nossos problemas econômicos, porque potencialidade o Brasil tem muito. Tecnologia o Japão tem, conhecimento o Japão tem. Então, quanto mais ampliarmos essa nossa parceria, com certeza será muito importante para o Brasil e também para o Japão, principalmente pela tradição do nosso povo. Então, eu quero aqui, cumprida a finalidade da sessão, agradecer às personalidades que nos honraram com seu comparecimento e declarar encerrada essa sessão solene muito importante realizada aqui no Senado da República. Muito obrigado.